Vamos conhecer nesse vídeo um pouco mais da complexa sociedade das hienas. As hienas vivem em um verdadeiro matriarcado, em que as fêmeas reinam soberanas, sempre acima dos machos. Vem conhecer um pouco mais sobre esses emblemáticos carnívoros africanos. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. As hienas manchadas, de nome científico Crocuta crocuta, são carnívoros que vivem em grandes grupos sociais, chamados de clãs. E eles são estruturados por hierarquia de dominação linear. Lembra quando nós falamos lá no nosso vídeo anterior sobre hierarquias, eu falei que é uma hierarquia linear, em que é sempre alguém no topo e aos outros abaixo. Aqui de baixo nunca vai dominar quem está aqui em cima, é só de cima para baixo. Esses grandes predadores vivem em uma sociedade muito grande e mais complexa do que qualquer outro carnívoro mamífero. Com relação ao seu tamanho, composição e estrutura, os grupos das hienas, os chamados clãs, se assemelham mais aos grupos sociais dos primatas, como por exemplo o grupo dos babuínos, o Cercopithecine, do que outros tipos de carnívoros. Como acontece nas tropas desses primatas, a prioridade de acesso aos recursos, como o caso de comida, por exemplo, dentro de qualquer clã de hiena, é determinado pela classificação social daquele animal. Como no caso dos babuínos da savana, as hienas manchadas elas podem discriminar, ou seja, escolher, saber, diferenciar aqueles parentes que são maternos e paternos dos companheiros de clã que não têm nenhum tipo de parentesco com elas. E elas também direcionam comportamentos nepotistas para ambos os tipos de parentes, Elas beneficiam os seus parentes diretos. Entre todos os membros do clã, exceto os filhotes que ainda não aprenderam o seu status social dentro do grupo, as relações de classificação hierárquicas não têm mudanças. De tal forma que há um claro dominante em uma relação e um claro subalterno dentro de qualquer interação entre dois indivíduos. Membros de um grupo matrilinear geralmente ocupam posições de patente dentro dessa sociedade semelhantes às das suas mães. Por exemplo, se a mãe é dominante, a filha vai ser dominante. Hienas de ambos os sexos mantêm as suas fileiras, que é o nome dado a essa posição que ela ocupa dentro da sociedade, materna, enquanto elas estão dentro do seu clã natal. Então, mesmo os machos acabam tendo também uma posição social semelhante àquela de suas mães, pelo menos enquanto eles estão dentro do grupo das suas mães. Só que isso só acontece até que os machos emigrem. Quase todos os machos vão emigrar do seu clã natal depois que eles se tornam reprodutivamente maduros. E essa dispersão do seu clã natal geralmente ocorre entre os 2 e 5 anos de idade. E vamos entrar um pouquinho em um aspecto muito importante das hienas: a competição por comida. Em contraste com os babuínos ou outros primatas Cercopithecine, as hienas manchadas são os principais predadores que caçam regularmente antílopes. E eles competem fortemente com os membros do seu próprio grupo para ter acesso às carcaças desses animais que eles predam, quando eles acabam matando os animais. Quando são carcaças frescas, elas representam fontes de alimento muito ricas, e também raras e passageiras. E elas acabam ocorrendo de forma imprevisível, no espaço e no tempo. Por isso a competição, chamada mata-mata, que é muito violenta e intensa dentro dos clãs, mesmo entre os animais parentes. Porque, lembrando que hienas são animais que comem muitos animais mortos, são carniceiras, mas ocasionalmente elas comem animais que elas mesmas caçam. Por outro lado, tendo toda essa competição, as hienas manchadas também formam coalizões com seus parentes, grupos, para proteger e defender carcaças contra aqueles que não são seus parentes.
Sure, that small one's quick. E elas também elas rotineiramente unem forças com parceiros de clãs que não são parentes para anunciar e para defender o seu território. E também para defender as suas, para se defenderem de mortes, de serem atacadas por leões ou por outros clãs de hienas. Essas características únicas das hienas favoreceram a evolução de muitos traços singulares na espécie, incluindo fêmeas que a literatura acadêmica descreve como altamente masculinizada em relação à sua morfologia e comportamento. Ou seja, as fêmeas adultas das hienas são maiores e mais agressivas do que os machos adultos. E elas são socialmente também dominantes para todos os machos nascidos em outros lugares. Os machos que migram de outros grupos e que entram no grupo, todas as fêmeas têm posição superiores às deles. E também a genitália das fêmeas é fortemente masculinizada. Esses traços, que são considerados atípicos, não só dão às fêmeas das hienas prioridade máxima de acesso à comida, mas também dão às fêmeas praticamente controle total sobre o acasalamento. Vamos entrar agora um pouco no efeito da hierarquia no sucesso reprodutivo da espécie. A idade em que as fêmeas engravidam está fortemente relacionada com o nível materno. Com as filhas da fêmea alfa, que é, digamos, a rainha daquele grupo, elas dão à luz primeiro. Com cerca de 2,5 anos de idade, elas já estão dando à luz, já estão prenhas. Mas as filhas de menor classificação, aquelas mais baixas na hierarquia, elas só vão engravidar com 5 ou 6 anos de idade. A classificação social não afeta o tamanho da ninhada das hienas. Talvez porque as fêmeas normalmente têm apenas 2 mamilos funcionais. Porém, os intervalos entre as ninhadas são muito menores entre as fêmeas dominantes do que aquelas subordinadas, dominadas, né? E as dominantes são mais frequentemente capazes de suportar a gravidez e a lactação ao mesmo tempo. Portanto, a taxa anual de produção de filhotes é muito maior entre as fêmeas dominantes. Além disso, a classificação materna também afeta a probabilidade de que os filhotes sobrevivam até a idade reprodutiva. E também tem um efeito pronunciado no tempo de vida das fêmeas adultas. Filhas de fêmeas de alto escalão vivem mais do que filhas de fêmeas de baixo escalão. Como tanto as taxas de natalidade quanto de sobrevivência são muito maiores entre as hienas de alto escalão, as hienas dominantes tendem a ter muito mais parentes vivos na população do clã a qualquer momento do que aquelas fêmeas subordinadas. E assim elas desfrutam de uma rede muito maior de potenciais aliados, caso surja alguma necessidade de apoio em alguma disputa por comida, por território ou mesmo por posição social. Como as fêmeas de alto escalão começam a se reproduzir mais cedo, elas vivem mais tempo e produzem mais filhotes que acabam vivos, né, dentro do grupo. Observa-se uma diferença de até 5 vezes no sucesso reprodutivo ao longo da vida entre as fêmeas de mais alta patente e as fêmeas de mais baixa patente nas populações de estudo do Quênia. E vamos entrar um pouquinho no aspecto do leite das hienas. As mães, normalmente, amamentam apenas os seus próprios filhotes. E os filhotes eles vão ficar juntos após um certo tempo na toca comunal, por aproximadamente 12 meses, em que todas as fêmeas colocam seus filhotes a partir de uns 3 meses de idade, mais ou menos. Todo mundo deixa os seus filhotinhos ali na creche. Geralmente a fêmea irá parir longe do grupo e apenas após algumas semanas ela retorna ao grupo e vai levar o seu filhote lá para a toca comunitária. O leite das hienas malhadas ele é altamente nutritivo. Ele tem um teor de proteína de 14,9% e um teor de gordura de 14,1%. E ela tem um teor de proteína superior registrado a qualquer outro carnívoro terrestre. Esse teor de gordura ele é superado apenas pelas lontras marinhas. Além disso, o leite possui uma densidade de energia bruta superior a da maioria dos outros carnívoros terrestres. E essa característica do leite ser altamente concentrado
pode levar ao fratricídio, que é um irmão matar o outro, especialmente quando eles são do mesmo sexo. Porque assim, apenas um tem acesso às tetas com o rico leite da mãe, particularmente nos períodos em que a mãe tem pouco acesso à comida. Aqui vocês veem nessa foto as tetinhas dela, e também aqui vocês veem no meio a região do clitóris das hienas. E não deixe de se inscrever já aqui no canal, porque muito em breve nós vamos explorar em mais detalhes as características muito singulares das hienas e o seu clitóris muito grande que parece um pênis. Então, se você quer saber mais sobre esse aspectos singulares das hienas e sobre como é difícil as hienas parirem com o seu clitóris assim tão grande, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque esse vídeo sai aqui muito em breve. Eu vou deixar indicado para vocês essa outra série, esses outros vídeos aqui, no qual eu falei sobre as girafas, que também possuem uma sociedade matrifocal. Vejo vocês nesse nosso próximo vídeo e no vídeo da hiena. Até mais!